Graça e paz, irmãos e amigos que acompanham a Constante TV. A Igreja Batista de Constantinópolis é uma igreja comprometida em cumprir a missão. E a missão que nos foi deixada com toda a autoridade do Filho de Deus é para fazer discípulos, é para ensinar os discípulos todas as coisas que Jesus ordenou. Por isso, nós temos o compromisso com a pregação do Evangelho. E a Constante TV, ela é uma TV missionária. É uma TV a serviço da missão da igreja, fortalecer a fé do povo de Deus, encorajar, dar ânimo, instruir na palavra, também evangelizar, levar pessoas a Cristo. Portanto, inscreva-se no nosso canal, ative o sino e compartilhe com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Se a Constante TV está sendo bênção em sua vida, ela também será em outras vidas. Então, junte-se a nós neste exército de divulgadores e de mantenedores da Constante TV. O programa Aroma de Vida é um programa que tem essa proposta, a proposta da pregação expositiva, a pregação que realmente se preocupa em apresentar o texto bíblico, explicá-lo, aplicá-lo, ilustrá-lo de tal maneira que Deus fale ao seu coração por intermédio da palavra, porque a palavra de Deus tem poder. Acompanhe toda segunda-feira o programa Aroma de Vida. Estamos estudando a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. E nós já fizemos a exposição de todo o capítulo 1 e estamos agora estudando o capítulo 2 desta carta tão preciosa e relevante. Nunca é demais lembrar que os destinatários, aqueles para quem Pedro escreveu, às diversas igrejas em regiões diferentes. Portanto, nós não sabemos exatamente quantos cristãos e quantas igrejas, mas os destinatários do apóstolo estavam sofrendo aversão e rejeição social por causa da sua fé, da sua conversão, da mudança do seu caráter, do seu costume, do seu comportamento. E a sociedade não compreendia a nova fé, a nova vida que Deus em Cristo nos dá. Por isso, eles estavam enfrentando muitos problemas, difamação, calúnia, incompreensões, como nós hoje. Qualquer jovem, por exemplo, que se atrever numa universidade defender a sua fé cristã e os valores morais cristãos, ele será rechaçado, ele será perseguido, ele será alvo de deboche, de zombaria, lamentavelmente. E como eu tenho dito, uma onda de cristofobia, ela está crescendo no Ocidente. E os cristãos e as igrejas começam a enfrentar grande rejeição social. Por isto, esta carta é para nós maravilhosa. Por quê? Porque o apóstolo Pedro, ele nos ensina como os salvos devem viver, como os salvos devem se comportar. É muito importante compreender que para eles era tudo muito novo. Eles se converteram e eles precisavam de orientações nos mínimos detalhes. E o apóstolo Pedro apresenta em sua carta os mandamentos de Deus. Ele, em primeiro lugar, fundamenta. Sabemos que até as crianças, elas querem saber a razão por que devem obedecer aquelas ordens dadas por seus pais.
Portanto, Pedro apresenta o fundamento bíblico, sólido, teológico, o alicerce, a doutrina da salvação para dizer: vocês foram salvos, vocês são salvos, agora comportem-se como salvos. Assim eles deveriam compreender e viver. E o apóstolo, depois de apresentar o alicerce, ele vem expondo mandamento por mandamento, dever por dever. Hoje nós veremos em 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 17, mais alguns mandamentos do Senhor para todos os cristãos de todos os tempos e de todas as épocas. Vejamos, 1 Pedro, capítulo 2, verso 17, ele diz: honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Temos aqui, então, mais alguns mandamentos. Vejamos os mandamentos. Até o versículo de número 16, nós tínhamos 14 mandamentos. Agora, neste pequeno verso, o verso 17, nós temos mais 3 novos mandamentos: honrai, amai, temei. São verbos que estão no tempo presente, dando a ideia de continuidade. Não deve haver uma solução de continuidade, e estão no imperativo, deixando claro que são ordens. A quem então devemos honrar? A quem então devemos amar? A quem então devemos temer? É muito importante sempre colocar o texto no seu contexto. O apóstolo Pedro, ele começa uma nova sessão com a seguinte ordem: sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor. Os exegetas, estudando o texto grego, afirmam que esse verbo é o verbo principal. Por quê? No versículo 18, Pedro recomendará aos escravos para que também se sujeitassem aos seus senhores. No capítulo 3, verso 1, o apóstolo Pedro exorta as mulheres, as esposas, para que elas se sujeitem aos seus maridos, sejam submissas. E no capítulo 5, nós encontraremos também os jovens sendo exortados a se submeterem, a se sujeitarem à liderança dos presbíteros, que eram os pastores da igreja. Assim, o apóstolo Pedro, ele, ao nos dar mais 3 novos mandamentos, ele o faz no seguinte contexto. Em primeiro lugar, ele nos exorta para que o nosso procedimento, a nossa conduta, o nosso comportamento, ele seja correto. Por quê? Porque a sociedade falava mal dos cristãos, difamava e caluniava, como se eles fossem malfeitores. Eles não eram praticantes do mal, mas eram difamados como se fossem. E para que eles, ao observarem o procedimento correto deles, pudessem glorificar a Deus no dia da visitação, eles deveriam comportar-se de modo reto e correto. Deveriam também se submeter às autoridades, para que não fossem acusados de serem revolucionários, de promover a desordem social, a insubmissão, a desorganização da sociedade. Eles eram, em termos numéricos, inexpressivos, percentualmente era um número bem pequeno de cristãos, e eles deveriam obedecer às autoridades para dar testemunho de que não eram agitadores sociais e nem estavam ali para causar problemas. Deveriam também praticar o bem para calar a ignorância dos insensatos. Eles eram livres porque Jesus os libertou, mas não para libertinagem. A libertação real que Cristo
faz na vida de uma pessoa é para conduzi-lo a uma submissão a Deus. Portanto, eles eram livres, não era uma liberdade para libertinagem, mas para que vivessem como servos, como escravos de Deus. Agora, o apóstolo Pedro prossegue. Ele exortou e ordenou sujeição às autoridades humanas, obediência, submissão. Mas agora ele vai apresentar um princípio geral que deveria ser obedecido por todos, em todos os lugares e em todas as partes. Ele generaliza, ele dá mais 3 mandamentos que todos os cristãos e igrejas de todos os tempos deveriam obedecer. E ele começa com o primeiro: honrai a todos. Todos significa sem exceção, absolutamente todos. As autoridades deveriam ser respeitadas e obedecidas, mas não apenas elas, mas todos. Diz o texto bíblico: honrai a todos. Honrar é ser leal, honrar é respeitar, é dar atenção, é tratar com consideração. E aqui temos um princípio geral: honrai, respeitai a todos, e não exclui absolutamente ninguém. Por mais que você, no seu trabalho, na rua, em qualquer lugar, por exemplo, encontre alguém cujas roupas, cujos cabelos coloridos, o corpo tatuado da cabeça aos pés, por exemplo, com todo tipo de piercing, e tenha para você, e correntes, tenha para você uma aparência que não lhe estimula a qualquer tipo de relacionamento, por mais que uma pessoa com a sua aparência, com as suas ideologias ou com suas corrupções sejam para nós repulsivas e nós não gostemos daquilo que elas defendem, daquilo que elas são e daquilo que elas praticam, nós devemos respeito a todas as pessoas. Respeitar, considerar, dar atenção, honrar a todos não significa endossar seus pecados, seus erros, suas ideologias, seus comportamentos. Não significa apoiar. Jesus foi criticado veementemente pelos fariseus. Por quê? Porque ele honrou publicanos que eram odiados e desprezados, prostitutas. Jesus deu atenção, tratou com respeito, com consideração, embora não endossasse, não aprovasse o que eles eram e o que eles faziam, mas ele tratou com respeito. A Igreja de Jesus Cristo deve denunciar o pecado, ela deve ter autoridade, destemor para dizer: isso é pecado, isso desonra a Deus, isso desagrada a Deus. Mas por mais que tenhamos que ser proféticos na denúncia do pecado, na pregação do evangelho bíblico, de modo algum podemos ou devemos desrespeitar quem quer que seja. Se entrar em nossa congregação uma pessoa que aos nossos olhos é repulsiva pelas suas roupas, seus cabelos, ou ela esteja maltrapilha, suja, imunda, exalando odores desagradáveis, ou alguém conhecido na sociedade pelo seu alto nível de corrupção e imoralidade, mesmo assim, essas pessoas devem ser respeitadas. Devemos denunciar o pecado com autoridade e veemência, mas jamais desrespeitar. Devemos, na rua, no trabalho, na vizinhança, respeitar as pessoas. Por mais que discordemos delas, devemos honrá-las. Se elas vierem ao culto, entrarem no culto, não temos que fazer cara de nojo. Eu já tive a tristeza e o desprazer de ver pessoas olharem outras que entraram
no salão de culto, da cabeça aos pés, com menosprezo, com nojo, e se afastaram de algumas pessoas. Isso é contrariar, é justamente o oposto do que a palavra de Deus ensina. Devemos honrar a todos, não exclui ninguém. Aquele político mais corrupto, aquele traficante mais cruel, seja quem for, ele deve ser tratado com respeito. Por quê? Em primeiro lugar, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Todo ser humano é portador da imagem de Deus. E exatamente por ser assim, uma pessoa criada por Deus, imagem e semelhança do Altíssimo, ele é digno de ser respeitado como ser humano. Não devemos nunca, jamais desprezar ou faltar com o respeito. É muito interessante destacar que, lendo sobre as barbaridades cometidas por ocasião do descobrimento das Américas, nações indígenas neste continente americano, norte-americano, América Central, sul-americano, eles promoveram verdadeiros genocídios de nações indígenas. E é interessante porque a razão para escravizar e matar com tanta crueldade foi porque aquelas pessoas baseadas em filosofias como, por exemplo, a de Aristóteles, eles consideravam índios como sub-humanos, como quase que iguais a animais. Portanto, não tinha problema matá-los, escravizá-los. Mas nós, cristãos, sabemos que isso não é verdade. Seres humanos foram criados, todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. E por isso a vida é preciosa e as pessoas devem ser respeitadas. Uma segunda razão teológica. O segundo mais importante mandamento das Escrituras é: ame o próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo. É o que a palavra de Deus nos ensina. Portanto, o cristão genuíno, a igreja cristã legítima, ela ama. E quem ama, respeita. Quem ama, considera. Quem ama, honra. Uma terceira razão teológica é a regra de ouro. Jesus, no Sermão do Monte, que é considerada uma peça maravilhosa, extraordinária de ética e de moral, ele apresentou esta regra: faça com o outro o que você gostaria que fizesse com você. Então eu lhe faço a seguinte pergunta: se seu filho agora perdesse a cabeça, tatuasse o corpo todo, colocasse correntes, furasse as orelhas, os lábios, colocando metais, cabelos coloridos, e ele mergulhasse nas drogas e estivesse vivendo uma vida absolutamente fora do padrão, se ele passasse em frente a uma igreja e tivesse vontade de entrar, ouvisse um hino e tivesse vontade de entrar, imagine se ao querer entrar e ouvir a palavra, e quem sabe ser alcançado pela graça, ele quer entrar, mas já na porta as pessoas o tratam com desprezo, com um olhar de nojo, de rejeição, de dizer você não é bem-vindo, e ele se sentisse mal, e ele percebesse que ele não é bem-vindo e fosse embora. Você gostaria? Eu não gostaria. Eu gostaria que o meu filho fosse recebido com amor, com respeito, para que ele pudesse adorar a Deus e, quem sabe, naquele dia Deus o visitaria com a salvação. Então, seja um mendigo, maltrapilho e sujo, seja um corrupto, mesmo que uma autoridade, não é? Por mais repulsiva que as pessoas possam ser para nós, por diversas razões, não temos o direito de desonrá-las, faltar com o respeito. Então, o princípio geral, que é aqui o 15º mandamento do Senhor, é honrai a todos.
E aqui nós temos nas Escrituras um exemplo muito claro disso. Vamos ver Tiago. Na carta de Tiago, capítulo 2, de 1 a 4, nós temos a seguinte orientação: meus irmãos, como tendes fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais discriminação de pessoas. Observaram? É uma ordem. Não façais o quê? Discriminação de pessoas. Por quê? Ele vai dar um exemplo. Se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro no dedo e roupas caras, e entrar também algum pobre com roupas sujas, e mostrardes atenção, ou seja, honrar, para o que vem com roupas caras, e lhe disserdes, senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, fica em pé, ou senta-te junto ao estrado onde ponho meus pés. Tiago pergunta então, não estareis fazendo distinção entre vós mesmos, e não vos tornareis juízes que se baseiam em padrões malignos? Vejam que advertência seríssima, não façais discriminação. Tratar o rico de maneira honrosa e o pobre de maneira desonrosa significa fazer distinção de pessoas, agir como juízes baseados em padrões malignos. Observaram? Padrões malignos. E nós não podemos incorrer neste erro terrível que, lamentavelmente, com vergonha, temos que admitir que muitos cristãos e igrejas já agiram e procederam dessa forma lamentável. O 16º mandamento é: amai os irmãos. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro, então, foi questionado também por 3 vezes. Pedro, tu me amas? E ele reafirmou o seu amor. Pedro não esquecia de quantas vezes o Senhor deixara claro que os seus discípulos deveriam se amar. Vejamos em João capítulo 13 e João capítulo 15. Ouçamos o que disse o Filho de Deus: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele também disse em João 15, isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Queridos, vamos atentar para esta fala do Filho de Deus. Os discípulos foram alvos do amor de Deus, e o amor de Deus nos alcançou. E esse amor que nos alcançou, ele deve imperar em nossos corações e em nossos relacionamentos. Observem que Pedro diz: amai os irmãos. Em toda esta carta, Pedro não usa nem sequer uma única vez o termo igreja. Mas ele está falando da igreja o tempo todo. Ele já chamou os cristãos de regenerados, redimidos, pedras vivas. Ele já chamou os cristãos de sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa. Ele já chamou os cristãos de eleitos, de peregrinos e forasteiros. E agora ele apresenta novamente mais uma metáfora. Irmãos, a igreja é a família de Deus. Deus o Pai, o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o herdeiro de Deus, e nós somos co-herdeiros com Ele. Sim, nós devemos nos amar, e isso é muito importante. Por quê? Eles estavam vivendo, como já expliquei, num contexto social de aversão,
de calúnia, de difamação, de perseguição. Ora, se lá na sociedade eles estavam sofrendo todo esse tipo de constrangimento, deveriam internamente se amar. Eu já vi pessoas se afastarem do convívio da igreja, lamentavelmente, porque dizem assim: eu tenho muito problema no trabalho, na família, e eu quero chegar na igreja, eu quero ter paz. E eu estou vendo tanta fofoca, tanta maledicência, tanta briga, tanta desunião, tanta disputa, e isso está me fazendo mal. E é óbvio que faz mal. Deus espera, requer e exige que os seus discípulos se amem. E nós sabemos que amar não se restringe, não se reduz às palavras, mas eles deveriam se amar, cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros mutuamente. Quem ama tem atitudes concretas que provam, que evidenciam o amor. Os cristãos deveriam se amar. Nós devemos nos amar. Nós devemos constituir uma comunidade de pessoas que se amam. E Jesus disse que nesse amor verdadeiro e mútuo, os ímpios, os incrédulos, eles saberão que Deus está entre nós e eles saberão que nós somos discípulos de Cristo e Ele é o Salvador do mundo. Por isso, os cristãos devem obedecer a este mandamento: amai os irmãos, amai com amor verdadeiro, amor genuíno, não só de palavras. As pessoas no seio da igreja pensam de maneiras diferentes sobre vários aspectos, trabalham juntas, todos são pecadores e onde tem pecador nem tudo corre bem, mas o amor, ele preponderando, ele cobre uma multidão de pecados. O amor capacita as pessoas a se perdoar, a pedir perdão e para promover a reconciliação e, sobretudo, a ajuda mútua. Portanto, 16º mandamento: amai os irmãos. Ame os irmãos, porque eles são filhos de Deus e a igreja é a família do Deus vivo e verdadeiro. Pedro nos apresenta, então, o 17º mandamento. Ele diz: temei a Deus. Temei a Deus. Observaram? Honrar a todos, amar os irmãos. Mas ele reservou exclusivamente este termo, temer, temor, para Deus. Ora, isso é fundamental, porque os cristãos deveriam se sujeitar à autoridade humana. E a razão teológica é por causa do Senhor. No tempo de Pedro, os imperadores eram divinizados. César, ele promovia o culto ao imperador. E ao dizer por causa do Senhor e ao chamar Jesus de Senhor, está deixando claro que ele é a autoridade máxima. E o compromisso dos cristãos é com a autoridade máxima que é Jesus Cristo. Portanto, não deveriam temer as autoridades, deveriam se submeter, respeitar, honrar, praticar o bem e amar, mas temer somente a Deus. Temei a Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ensina que Deus não deixa o pecado impune. Ele não deixa. O ímpio não tem essa consciência e certeza. O crente tem. O crente sabe que é filho de Deus, que ele foi liberto, ele é livre, não para usar a liberdade como desculpa e pretexto para pecar. Então, o cristão consciente bíblico, ele sabe que ele prestará contas com Deus. Ele sabe que haverá um juízo final, mas já agora juízos preliminares estão acontecendo, porque os olhos de Deus estão sobre todos. E o cristão sabe que ele prestará contas com Deus. Não é à toa que Pedro, ele disse:
para os cristãos: andai com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Vocês chamam a Deus de Pai, vocês adoram o Pai, mas o mesmo Deus que é Pai é também juiz, que não faz discriminação, que não faz acepção, que julga a cada um de acordo com o que faz ou o que deixa de fazer. Ora, sabendo que Deus não deixa o pecado impune, sabendo que todos temos que prestar contas com Deus e que Deus cobrará de nós. Jesus disse que nós prestaremos contas com Deus até e de toda palavra frívola que sair da nossa boca. Nós prestaremos contas de tudo que nós falamos, sabendo que seremos julgados e já estamos sendo julgados pelo Deus vivo e verdadeiro. Devemos temer. Também devemos temer porque Deus espera de nós fidelidade a toda prova. Deus requer do seu povo que, se necessário for, dê a sua vida, mas não o negue. Jesus disse que quem negá-lo e negar as suas palavras, ele também negará no dia do juízo final. Portanto, devemos temer somente a Deus. Temer a Deus não significa ter medo de Deus, mas saber: Deus não é um homem para mentir. O que Deus fala, Deus cumpre. E se Ele está dizendo que nós seremos julgados pelo que fizemos ou deixamos de fazer, nós seremos. E Ele é zeloso. Ele é um fogo consumidor. Sabendo que estamos sob os seus olhos, sabendo que Deus não deixa o pecado impune, nós devemos temer a Deus. E quando nós tememos a Deus, porque sabemos que haverá um juízo, qual é a nossa atitude? Nós evitamos o mal, nós evitamos o pecado, nós evitamos a desobediência. E nós podemos ver isso, por exemplo, na palavra de Deus. Temos um farto exemplo no livro de Jó. Vejamos o que está escrito no livro de Jó. Havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto, que temia a Deus e se desviava do mal. Observaram? Íntegro, correto. Por quê? Porque ele temia a Deus. Ele sabe que teria que prestar contas com Deus da sua vida. E exatamente por isso ele se desviava do mal. Toda pessoa que teme a Deus, ao invés de ir na direção do mal, ou o mal está vindo na sua direção, ela se desvia. Diz mais o texto no verso 8: o Senhor disse a Satanás: observaste o meu servo Jó? Na terra não há ninguém como ele. É um homem íntegro e correto, que teme a Deus e se desvia do mal. Jó é um exemplo de que todo que teme a Deus procura ser íntegro e correto, porque sabe que haverá um juízo, uma prestação de contas e, consequentemente, se desvia do mal. Vamos ver o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus. Em Mateus, capítulo 10, verso 18, observem o que ele disse: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Os cristãos seriam perseguidos por causa de Jesus e seriam mortos, e foram mortos. Milhares de cristãos foram mortos, mas os cristãos não deveriam temer os assassinos, os que matam o corpo, porque matar o corpo é o máximo de mal que eles podem fazer ao cristão. Mas eles deveriam temer a quem? A Deus. Quem é Deus? É aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Esse deve ser temido. Deus pode destruir no inferno o ser humano, alma e corpo. Portanto, devemos temer a Deus. No livro do Apocalipse, nós encontramos uma outra exortação.
diz o texto bíblico, não temas o que hás de sofrer. Deus estava falando, o Senhor Jesus escreveu para uma igreja que estava sendo perseguida. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Não temas o que hás de sofrer. Sê fiel, se necessário for, a ponto de morrer, mas não negue o Evangelho, não negue o Filho de Deus, não o desobedeça a Deus. Tema a Deus, não tema o sofrimento, não tema os perseguidores, não tema os caluniadores, os difamadores, não tema as autoridades que, corrompidas, não cumprem o papel de diácono de Deus. O Estado, as autoridades deveriam servir a Deus como recompensando quem pratica o bem, punindo quem pratica o mal. Quando isso está invertido e as autoridades que deveriam servir a Deus estão servindo Satanás e perseguindo e matando, logo depois desta perseguição social, Pedro os prepara para a perseguição estatal, que foi cruel, avassaladora, sobre a igreja, matando milhares e milhares de pessoas de maneiras cruéis e bárbaras. Mas eles não deveriam temer somente a Deus. E Pedro diz, honrai o rei. Como ele já tinha dito, honrai a todos, o rei não está de fora. Mas ele agora destaca o rei. Por quê? Porque os reis naquela época, como já foi explicado, eles promoviam o culto de si mesmos, se julgavam os imperadores como divinos, como deuses, promoviam o culto ao imperador, o culto ao rei. E os cristãos deveriam honrar o rei, sendo submisso, pagando os impostos, mas deveriam amar os irmãos, deveriam temer somente a Deus. O temor a Deus, somente a Deus, não nos dá liberdade para desonrar o rei, a autoridade máxima. Hoje nós temos 3 poderes. Devemos respeitar os representantes dos 3 poderes. Mesmo que discordemos deles, devemos honrar a todos. A palavra de Deus, como podem ver, é tão maravilhosa. Como a sociedade seria absolutamente diferente se os princípios bíblicos fossem aprendidos e praticados. Portanto, Pedro estava orientando os cristãos para os quais escreveu e às igrejas e a nós de todos os tempos como devemos nos comportar no seio da sociedade. Eu oro, eu peço a Deus que a palavra de Deus penetre sua mente e seu coração e você realmente seja um cristão, um discípulo comprometido com a obediência. Uma pessoa que venha a conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Que Ele te abençoe rica e abundantemente.